Olá, eu sou o Rafael e meu trabalho é Transport of Particles in Droplet Combustion. Na combustão de gotas, uma casca de fuligem pode se formar. A formação dessa casca depende do equilíbrio de força nas partículas de fuligem, tanto a força de termoforese quanto a aerodinâmica. A força de termoforese é decorrente dos gradientes de temperatura causado pela chama, e as forças aerodinâmicas são decorrentes do escoamento causado pela evaporação da gota. Kumar propôs um modelo para formação de casca de fuligem, incluindo radiação, regime transiente, uma equação de transporte de fuligem, nucleação, oxidação e alguns outros efeitos. Entretanto, o modelo de termoforese é muito simplificado, mas os resultados concordam com dados experimentais. Bendor propôs um modelo parecido, mas um pouco mais simples, incluindo difusoforese e um modelo melhor para termoforese. Ainda assim, o modelo não é muito apropriado porque usa dados muito antigos para a parte da termoforese. O objetivo desse trabalho é replicar os resultados de Bendor com um modelo de combustão simplificado e com dados de termoforese mais modernos. O problema então se trata de uma gota de combustível no ambiente de oxidante. Após a ignição, uma chama se estabelece ao redor da gota e uma casca de fuligem se forma próxima à gota, entre a chama e a gota. Como a combustão e o transporte de fuligem são fenômenos que acontecem em escalas muito diferentes, dá para trabalhar de forma separada com a parte da combustão e com a parte da termoforese. É considerado que a densidade do gás é constante, não varia com a temperatura. Os coeficientes também são constantes. Os números de Lewis são unitários. O líquido é considerado como sendo muito mais denso que o gás. E a reação é considerada como sendo infinitamente rápida e de passo único, ou seja, o limite de Burke-Schumann. Essas são as equações governantes para a combustão da gota. O parâmetro epsilon em particular representa a razão entre a densidade do gás e do líquido. E como o líquido é muito mais denso que o gás, o número epsilon é muito pequeno, tirando fora os termos transientes, levando ao regime quase estacionário. Usando a formulação de Zeldovich, é possível se obter expressões analíticas para a velocidade do gás, para a posição da chama e para a temperatura do gás, tanto na região interna quanto na região externa da chama. Aqui, lambda é a taxa de vaporização da gota, que é o parâmetro que controla a variação temporal dos perfis da solução. A partícula de fuligem é considerada como um de repouso se a sua velocidade é zero, ou seja, se há um equilíbrio entre a velocidade causada pelo escoamento e a velocidade de termoforese. A velocidade de termoforese é calculada a partir do modelo proposto por Bakhanov, em que Kn é o número de Knudsen, que determina se o escoamento é rarefeito ou contínuo. O número de Knudsen é definido como a razão entre o comprimento característico e o comprimento e o livre caminho médio das partículas do gás. E as constantes A, B, C e D são obtidas comparando resultados teóricos com resultados experimentais e são encontrados na literatura. Os resultados foram calculados tentando reproduzir os resultados de Bendor, considerando a combustão de N-pitano em um ambiente de temperatura de 1000 Kelvin, usando o número de Knudsen 0.1, que é considerado como o regime Slip Flow, um regime intermediário entre o contínuo e o rarefeito. E também foi considerado espalhamento difuso para as partículas. Usando os mesmos dados de termoforese que o Bendor usou, os dados de Podolsky, foram obtidos esses resultados. A linha azul representa a velocidade causada pela gota, a linha vermelha é a velocidade causada pela termoforese e a linha preta é a velocidade resultante. Quando a linha preta intersecta o eixo zero, é um ponto da formação da casca de fuligem. Os resultados são bem semelhantes aos de Bendor. Uma diferença em particular é que onde há uma descontinuidade na linha preta e na linha vermelha no nosso resultado, o Bendor encontrou um outro ponto de equilíbrio. Isso acontece por causa que a gente considera uma química infinitamente rápida, em que a chama é muito fina, enquanto que o Bendor usa um modelo mais avançado, que considera uma zona de reação mais larga e não tem o problema da descontinuidade.
Mas como esse ponto de equilíbrio que o Benor achou, ele é instável, não faz diferença esse tipo de resultado, por causa que nunca se formaria uma casca naquela região. Entretanto, se a gente usa resultados mais recentes, como os resultados de Beresnev para termoforese, a gente encontra esses resultados em que não se observa nem mesmo a formação de uma casca de fuligem. Como a velocidade da partícula, a linha preta, é sempre positiva, toda a fuligem é levada para longe da gota, e uma casca então não se forma nesse caso. Embora a gente esteja tratando do mesmo caso, usando dados diferentes, levou a resultados drasticamente diferentes. Uma possível causa dessa diferença vem do fato que observado por Bakhanov, que as expressões que a gente utilizou são derivadas de uma expressão de perturbação ao redor de Knudsen igual a zero para regime contínuo. Então, talvez o caso que a gente esteja tratando no EasyFlow, em que o número de Knudsen é igual a 0.1, seja muito distante do caso original dessa expressão e, portanto, já não tenha tanta validade. As conclusões que a gente obteve com esse trabalho, então, foi que a gente pode conseguir reproduzir os dados originais usando um modelo mais simples, para a parte da combustão da gota em particular, que pode reproduzir resultados anteriores. O problema, entretanto, é que o modelo usa uma formulação inapropriada para a parte da termoforese. As expressões que a gente usa aparentemente não podem ser utilizadas nesse caso, o que mostra que os resultados de Bendor provavelmente têm uma validade questionável. O próximo passo se trata de interpolar resultados mais genéricos de termoforese obtidos a partir da solução da equação de Boltzmann para um número de Knudsen arbitrário e também para espalhamento diferentes. E assim poder obter dados mais coerentes com a realidade. Muito obrigado pela atenção.